Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula de trigonometria. Veremos agora as equações trigonométricas. Parece uma coisa muito difícil, dá uma assustada, mas fica tranquilo, tá? Se você lembrar de algumas coisas que já vimos aqui na trigonometria, isso aqui fica muito fácil. Vamos começar. Equação trigonométrica é toda a igualdade onde aparece uma função trigonométrica com um arco desconhecido. O que isso quer dizer? Toda a equação é uma igualdade, seja ela do tipo que for. Para ser trigonométrica, tem que aparecer nessa igualdade um seno, cosseno, tangente, secante, cossecante ou cotangente, cujo arco, cujo ângulo é desconhecido. E o nosso objetivo ao resolver uma equação trigonométrica é encontrar qual é esse ângulo, para posteriormente descobrir qual é a solução da nossa equação, porque a nossa incógnita, o que nós não conhecemos, está sempre no ângulo dessas funções trigonométricas. Existem várias possibilidades para se montar uma equação trigonométrica, mas todas as equações que nós trabalharemos aqui na trigonometria, que vai aparecer na sua lista de exercícios, na sua prova, no seu vestibular, são equações que acabam sempre caindo em três formas diferentes de resolução. Veremos cada uma delas com exemplos, é a melhor maneira para eu te explicar isso aqui e você entender. O primeiro exemplo pede para a gente resolver a equação 2 vezes seno de x menos 1 igual a zero nos intervalos letra A, x pertence ao intervalo 0 a 2π, e na letra B, x pertence aos reais. Já veremos o que isso aqui significa. 2 vezes seno de x menos 1 igual a zero é uma equação trigonométrica, concorda comigo? Ela é equação porque tem a igualdade, está aqui o sinal de igual, e é trigonométrica porque aparece uma função trigonométrica com arco desconhecido. Temos o seno, cujo ângulo é desconhecido, é o nosso x. Equações desse tipo aqui chamamos de imediatas. O que são equações imediatas? Elas apresentam apenas uma função trigonométrica. Vai ter só um seno, ou só um cosseno, ou só uma tangente, tá? No caso, temos só esse seno aqui. Equações desse tipo, nós resolvemos isolando essa função trigonométrica. Como assim, professor? Olha só, se eu tivesse aqui, por exemplo, 2 vezes x menos 1 igual a zero, uma equaçãozinha de primeiro grau, como é que você ia fazer para isolar esse x? Ah, professor, passa o menos 1 para lá somando, depois o 2 está multiplicando, passa dividindo. Exatamente, aqui é a mesma coisa, só que o nosso x, no caso, seria todo esse seno de x aqui. Esse seno de x a gente olha como sendo a nossa incógnita, é ele que a gente vai isolar. Como é que vai ficar? Vou passar o menos 1 para o lado de lá somando, fica seno 2 vezes, aliás, seno de x igual a 1. Agora esse 2 está multiplicando o seno, é só passar dividindo. Fica seno de x igual a 1 sobre 2. Pronto, temos aqui a função trigonométrica isolada. Agora é só a gente observar qual é o ângulo cuja função trigonométrica resulta o valor que está ali. Simples assim. Nesse caso, qual é o ângulo, que é o nosso próprio x, cujo seno resulta meio. Você vai olhar naquela tabelinha dos ângulos notáveis, vai perceber que o ângulo cujo seno vale meio, 1 sobre 2 é o 30 graus, né? Perfeito. Só não pode esquecer que não é apenas o ângulo de 30 graus que tem esse seno. Vimos lá no ciclo trigonométrico, vai ser importante para a gente aqui lembrar do ciclo, por isso que eu até já coloquei ele aqui, tá? Marcamos o ângulo de 30 graus, a gente tem que lembrar que tem alguns outros ângulos que a gente chama de correspondentes a esse ângulo de 30 graus. Eles vão ter o mesmo seno, o mesmo cosseno e a mesma tangente, só muda o sinal dependendo do quadrante. Qual que é o correspondente ao 30 no segundo quadrante? É o 150. Qual que é o correspondente ao 30 no terceiro quadrante? É o 210. E o correspondente ao 30 no quarto quadrante é o 330. É o falta, passa, falta lá da redução ao primeiro quadrante. No segundo quadrante, eu pego o que falta para chegar no 180. 150 falta 30 para chegar no 180. Ele é correspondente ao 30. No terceiro quadrante, eu pego o que passou de 180. 210 passou 30 do 180, ele é correspondente ao 30. E no quarto quadrante eu pego o que falta para chegar no 360. 330 falta 30 para chegar lá, ele é correspondente ao ângulo de 30 graus. Aí é só lembrar os sinais das funções trigonométricas. O seno, ele é positivo nos dois quadrantes de cima
e negativo nos dois de baixo. Esses dois ângulos, 150 e 30 graus, eles têm o seno meio positivo, vamos marcar aqui. Já os dois ângulos de baixo, o 210 e o 330, têm o mesmo seno meio, porém é negativo, porque o seno é negativo nos quadrantes de baixo. Isso aqui na primeira volta do ciclo, que é de 0 a 2π. Veja que a questão da letra A pediu justamente de 0 a 2π, ou seja, para a gente olhar na primeira volta. Portanto, temos esses dois ângulos, o 30 e o 150 graus. Essa é a solução da letra A. Fácil assim, professor? Só isso? Sim, fácil assim, tá? 30 e 150 graus. Como a resposta aqui, a solução da nossa equação são ângulos, eu posso dar esses ângulos em graus ou radianos, tanto faz, tá? Se precisar converter para radianos, é só lembrar que 180 graus equivale a π radianos. Se o intervalo que a questão pedisse aqui fosse de 0 a π sobre 2, qual seria a minha solução? Aí seria só o 30 graus, porque 0 a π sobre 2 é o primeiro quadrante. Apenas no primeiro quadrante só tem o ângulo 30. Depende então do intervalo que a questão pede. Tá? Maravilha. Agora na letra B temos ali x pertence aos reais. Não tem um intervalo determinado. O que isso quer dizer? Olha só. Se eu pego aqui o 30 graus, o que eu posso fazer? Eu posso dar mais uma volta inteira e cair nesse mesmo ponto. Eu vou ter um outro ângulo que tem esse mesmo seno. Só que eu posso dar outra volta e cair no mesmo ponto. Posso dar 5 voltas e cair no mesmo ponto. Posso dar 10 voltas e cair no mesmo ponto. Eu vou ter infinitos ângulos que vão ter esse mesmo seno que o 30. E a mesma coisa acontece aqui no 150. Posso dar várias voltas e cair nesse mesmo ponto. Como a questão ela não disse, ela não delimitou um intervalo, é para qualquer número real, eu tenho que representar de alguma maneira justamente isso, todos os ângulos que podem cair nesses dois pontos. Como é que eu vou fazer isso? Bom, vamos pensar um pouquinho. Eu vou pegar o 30 graus, que é o ângulo que tem esse seno que a gente quer, e a esse 30 graus eu vou ter que acrescentar sempre múltiplos do 360 graus. Por que múltiplos do 360 graus, professor? Porque 360 graus é uma volta inteira no ciclo. Se eu estou no 30 e somo 360, eu dou uma volta inteira e caio no mesmo 30. Aí eu posso somar ao 30 esse 360 vezes 2, são 2 voltas. Posso fazer 360 vezes 3, são 3 voltas inteiras. E assim por diante. Esse K representa o número de voltas. Tá ok? Então esse K ele tem que ser um número inteiro. K pertence a Z, que é o conjunto dos números inteiros. Agora a mesma coisa a gente faz pro 150. Eu posso ter o 30 ou posso ter o 150 também com esse mesmo seno. Vou fazer 150 graus mais 360 vezes K, onde K é um número inteiro, K pertence a Z. Como é que eu escrevo então a solução da equação? Eu vou colocar isso aqui. Vou fazer assim, solução é igual ao conjunto de todos os x pertencentes aos reais, tais que o x é igual a 30 graus mais 360K, ou x é igual a 150 mais 360 vezes K, onde K pertence ao conjunto dos inteiros. Não pode esquecer de afirmar isso aqui. Essa é a solução da letra B. O segundo exemplo traz para a gente mais uma equação trigonométrica imediata. Precisamos encontrar a solução da equação cosseno de 2x menos π sobre 6 igual a menos meio, com x maior que π sobre 2 e menor que π. A equação é imediata porque temos apenas esse cosseno aqui. E ele já está isolado, então ela já está pronta. É só observar qual é o ângulo cujo cosseno resulta esse valor que está aqui do outro lado da igualdade. Qual é o ângulo cujo cosseno dá meio negativo? Você vai olhar lá na tabelinha dos ângulos notáveis, não vai encontrar nenhum ângulo, né? Porém, se você olhar os 60 graus, ele tem esse cosseno meio positivo. O que isso quer dizer? Que é só a gente encontrar os ângulos correspondentes aos 60 que estão nos quadrantes onde o cosseno é negativo, né? Assim como nós fizemos anteriormente com o 30 graus. Então vamos lá.
Vamos marcar aqui os 60 graus, que é o ângulo que tem esse cosseno meio. Tá ele aqui. E vamos observar os seus correspondentes nos outros quadrantes. No segundo quadrante, eu vou pegar os 120 graus. Segundo quadrante é o que falta para 180, lembra disso? 120 é o ângulo que falta 60 para chegar no 180, então é o correspondente ali. No terceiro quadrante eu pego o que passa de 180, 240 vai ser o ângulo, é aquele que passa 60 do 180. Tá aqui. E no quarto quadrante o ângulo correspondente ao 60 é o 300. No quarto quadrante, pego o que falta para chegar lá no 360. Então, o 300 é o que falta 60 para chegar. Maravilha! Esses ângulos aqui vão ter o mesmo cosseno, que é meio. Só vai mudar o sinal dependendo do quadrante. No seno, vimos que ele é positivo nos dois quadrantes de cima e negativo nos de baixo. Já no cosseno, ele é positivo nos dois quadrantes da direita e negativo nos dois da esquerda. Esses dois ângulos têm o cosseno meio positivo e esses dois aqui o cosseno é menos meio. Assim, os ângulos que eu tenho que pegar é o 120 e o 240 graus. Aí você pode pensar o seguinte: professor, mas o 240 graus ele é maior que π, está fora do intervalo que a questão está pedindo. Aí você tem que tomar cuidado. No exemplo anterior, o nosso ângulo era o próprio x, a gente tinha seno de x. O ângulo que a gente encontrava no ciclo era o próprio x. Nesse caso agora, quem é o nosso ângulo? Não é apenas o x, o nosso ângulo é tudo que está aqui dentro. É o 2x menos π sobre 6. Então esse 240 aqui, ele é o 2x menos π sobre 6. Não é só o x. Não faz mal ele estar fora desse intervalo. Tem que ver se o x vai estar no intervalo ou não, tá? Maravilha! Sabemos então que o 2x menos π sobre 6, que é o nosso ângulo, pode ser igual a 120. Vamos colocar aqui do lado, ele pode também ser igual a 240. Isso na primeira volta, né? Então aqui 2x menos π sobre 6 é igual a 120 graus. Aliás, 120 eu já coloquei, agora é o 240. Tá aqui. Para encontrar o valor do x, é só isolar esse x, né? π é uma constante, vale 180 graus, é só substituir. π sobre 6 dá 30 graus, né? Eu divido 180 para 6, fica 30. Dessa primeira igualdade, temos 2x igual a 120 graus mais 30 graus. Menos 30 vai passar para lá somando. 2x é igual a 120 mais 30, 150 graus. Assim, o x é igual a 75 graus. Agora sim você vai olhar para o teu intervalo, porque agora você tem o valor do x. X igual a 75 graus está fora desse intervalo, porque o x tem que ser maior que 90. Essa resposta já não pode ser solução. Vamos olhar essa segunda agora. 2x igual a 240 mais 30 graus. 2x igual a 240 mais 30, 270 graus. 270 dividido para 2 dá 135. Esse valor aqui pode ser solução, ele é maior que 90 e menor que 180. Você só tem que tomar cuidado em casos como esse, porque de repente você pega um ângulo na segunda volta do ciclo e esse ângulo pode satisfazer o teu x. Como assim, professor? Veja que nós estamos apenas na primeira volta. Tem o 120 e o 240. Eu posso pegar o 120, dar mais uma volta inteira e cair nesse mesmo ponto. É outro ângulo que tem esse mesmo seno. Qual é esse ângulo? 120 mais 360, que é uma volta inteira, são 480. Vamos ver se o nosso x ele pode satisfazer essa condição se o ângulo for 480. 2x menos π sobre 6 igual a 480 graus. 2x é igual a 480 graus mais 30 graus. 2x igual a 510 graus.
Assim, o x é igual a 255 graus. Nesse caso, 255 graus passou do 180, já está fora do intervalo, não pode ser solução. E se eu pegar os próximos ângulos que tem esse mesmo cosseno, evidentemente o x também vai estar fora porque vão ser ângulos maiores. Assim, a solução da nossa equação é apenas o 135 graus. Mas em casos como esse, onde o teu ângulo ele não é apenas o x, tem que tomar cuidado, tá? Porque às vezes você pega um ângulo da próxima volta e ele ainda satisfaz a condição do x. Tem que ter essa atenção. Vamos agora para a outra forma de resolver diversas equações trigonométricas. Muitas equações vão cair nesse tipo aqui, tá? Vão cair nesse formato de resolução. Muitas delas não vão estar prontas como essa daqui, mas você faz transformações, substituições, principalmente usando a relação fundamental da trigonometria, que acaba chegando numa coisa desse tipo aqui. Olha só o que nós temos ali. 2 vezes cosseno ao quadrado de x menos 5 vezes cosseno de x mais 2 igual a zero, onde x pertence a um intervalo de 0 a 2π. Essa equação não é imediata porque não temos apenas uma única função trigonométrica. Veja que temos aqui 2 cossenos. Você até poderia tentar isolar esse cosseno, mas não ia conseguir, porque não tem como juntar esses 2 cossenos aqui. Aqui eu tenho cosseno de x, aqui eu tenho cosseno ao quadrado de x. É a mesma coisa que eu ter x ao quadrado e querer juntar com x. Não dá, né? Então, como é que eu vou ter que resolver isso aqui? Veja que essa equação ela tem o formato de uma equação do segundo grau. Consegue ver ou não? Se não conseguir, não tem problema, tá? É só trocar esse cosseno de x por uma outra letra que fica muito fácil observar que isso acontece. Vamos trocar esse cosseno de x por um y, pode ser. Fazemos aqui uma substituição de variável. Se eu trocar o cosseno de x por y, como é que fica essa equação? Ali eu tenho 2 vezes cosseno ao quadrado do x, vai ficar 2 vezes y ao quadrado, maravilha. Depois, menos 5 vezes o cosseno do x, vai ficar menos 5 vezes o y, mais 2 igual a zero. Está aqui a nossa equação do segundo grau em função do y. Resolvendo essa equação, nós encontramos os valores de y, mas que na verdade são os valores de quem? Do cosseno de x. Assim, encontramos quem é o cosseno de x e aí a gente consegue observar quais tem que serem os nossos ângulos x ali, porque no fim vai cair em equações imediatas, né? Então vamos lá. Como é que eu resolvo aqui uma equação do segundo grau? Tem que fazer o delta, que é b quadrado menos 4ac. Quem é o nosso b? Menos 5. Menos 5 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 2 também. Menos 5 ao quadrado dá 25. Menos 4 vezes 2, menos 8. Menos 8 vezes 2, menos 16. O delta resultou 25 menos 16, que dá 9. Agora temos que substituir na fórmula de Bhaskara. Vamos colocar aqui do lado. Y é igual a menos b, fica menos menos 5, mais ou menos a raiz quadrada do delta, raiz quadrada de 9, que dá 3, dividido para 2 vezes o a, 2 vezes 2, 4. Como em toda a equação do segundo grau, temos 2 valores para a nossa incógnita, y1 e y2. No primeiro valor eu pego o mais aqui no meio, no segundo valor eu pego o menos ali. Menos menos 5 fica 5 positivo, 5 mais 3 dividido para 2, para 4 aliás, né? Fica 8 dividido para 4, que dá 2. Esse é o primeiro valor para o y. Segundo valor fica 5, aí eu pego o menos ali no meio, 5 menos 3 dividido para 4, fica 2 sobre 4, que eu simplifico 1 sobre 2. Esses são os valores do y. Só que, na verdade, o nosso y é o cosseno de x. Assim, temos que o cosseno de x ele é igual a 2, ou o cosseno de x é igual a meio.
Bom, cosseno de x igual a 2, será que existe? Existe algum ângulo cujo cosseno resulta a 2? Não, né? Isso aqui é um absurdo. O cosseno e o seno, eles só existem no intervalo de -1 até 1, para qualquer ângulo. Isso aqui não existe, então eu descarto, fico apenas com o cosseno de x igual a meio. Qual é o ângulo x cujo cosseno dá meio? Já trabalhamos com esse ângulo anteriormente, né? Não precisa nem colocar no ciclo. É o 60 graus. Mas como o intervalo que a questão que é o x é de 0 a 2π, não pode pegar só os 60 graus. Tem que olhar na primeira volta toda. Assim, temos os ângulos de 60 e 300 graus. Lembra que nós vimos anteriormente os correspondentes? Onde o cosseno é meio positivo, temos o 60 e o 300 graus. Essa é a solução da nossa equação. E para finalizar, no último exemplo, veremos como a gente pode utilizar a fatoração para resolver algumas equações trigonométricas. Olha só, temos aqui a equação seno de 2x menos seno de x igual a 0, onde x pertence ao intervalo de 0 a 2π. Seno de 2x e seno de x não dá para juntar porque tem ângulos diferentes, né? Aqui é 2x e aqui é x. O que fazer nessa situação aqui? Sempre que você tem uma equação trigonométrica que a princípio você não sabe o que fazer com ela, não se encaixa em nenhum dos métodos de resolução, tenta sempre fazer alguma substituição, tá? Lembra lá das relações trigonométricas, das operações com arcos, sempre dá para dar uma melhorada na tua equação. Nesse caso aqui, veja que nós temos seno de 2x. Sempre que eu quero calcular o seno do dobro de um ângulo, é só eu fazer 2 vezes o seno desse ângulo vezes o seu cosseno. Fica 2 vezes seno de x, cosseno de x. Vimos isso lá na aula sobre operações com arcos, é o seno do arco duplo. Tá aqui. Menos o seno do x, isso é igual a 0. Agora, o que está acontecendo aqui de interessante? Nós temos nos dois termos que estão subtraindo o mesmo seno de x. O que eu posso fazer? Eu posso fatorar isso colocando esse seno de x em evidência. O que é fatorar? Lá da matemática básica, vamos lembrar, é transformar uma soma ou uma subtração numa multiplicação. Eu pego o cara que é comum aos dois termos, coloco ele em evidência. Então, seno de x está em evidência. O que é estar em evidência? Ele vai multiplicar alguém. Por enquanto eu não sei quem é. Aí eu pego cada termo e divido pelo cara que está em evidência. 2 seno x cosseno x dividido para seno de x, fica 2 cosseno de x. Está aqui. Agora eu pego menos seno de x dividido para seno de x, fica menos 1. Então, seno de x multiplica 2 cosseno x menos 1. Isso é igual a 0. Veja que se a gente fazer a multiplicação, fazer a distributiva, volta exatamente no que tinha anteriormente. É só uma outra forma de escrever isso aqui. Como agora eu tenho uma multiplicação, e essa multiplicação resulta a 0, sempre que isso acontece, quando você tem uma multiplicação de fatores que resulta a 0, um desses fatores tem que ser 0. Significa que ou o seno de x é igual a 0, ou o outro fator, que é o 2 cosseno de x menos 1, é igual a 0. Assim a gente vai resolver a nossa equação. Seno de x é igual a 0, ou o 2 cosseno de x menos 1, que é o outro fator, é igual a 0. Maravilha! Dessa primeira igualdade, quais são os ângulos x que o seu seno é 0? Temos o 0, o 180 graus e o 360 graus. O 0 e o 360, eles estão nesse intervalo aqui, porque nós temos intervalo fechado aqui e inclui os extremos, tá? Então, o nosso x pode ser 0, pode ser 180 graus, e pode ainda ser 360 graus também. Da segunda igualdade, temos uma equação trigonométrica imediata. É só isolar esse cosseno de x. Fica cosseno de x igual a 1 sobre 2. Novamente, temos o ângulo cujo cosseno dá meio. É o 60 graus. Além dele, na primeira volta, temos o 300 graus também.
x igual a 60 ou x igual a 300 graus. Qual é a solução da nossa equação? Todos esses ângulos aí. Vamos colocar aqui. Solução igual 0, 60, depois temos o 180, o 300 graus e por último o 360 graus. Essa foi a nossa aula com as equações trigonométricas. Se você gostou, deixa aqui seu like, clique no gostei, comente, compartilhe e também inscreva-se no canal. Até a próxima, valeu!